e viemos diante da tua face, da tua presença, meu Deus, para orar, para te buscar e, Pai, para te pedir que o Senhor venha falar o nosso coração através, ó Pai, da tua palavra, pois a voz que nós queremos ouvir é a voz do Senhor, meu Deus. Queremos aprender de ti e por isso que o Senhor tenha liberdade neste lugar, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Vamos lá então, Atos capítulo 17, versículo de número 22, a Bíblia nos ensina o seguinte: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anunciei. Paulo vai até Atenas e começa a pregar, então, o evangelho ali. E as pessoas, então, o convidam para ir ao Areópago, para ali discorrer, explicar para as pessoas, no meio de todos aqueles filósofos, de toda a filosofia ali deles, dos gregos, para falar a respeito daquele novo Deus que ele estava pregando, que ele estava anunciando. E a Bíblia diz que ele, andando pela cidade, então encontra ali, dentre os muitos altares que havia para todo tipo de Deus naquele lugar, eles haviam levantado um altar e havia uma placa lá: ao Deus desconhecido. E quando ele chega para anunciar o evangelho, ele pega justamente isso como gancho, né, dizendo: olha, eu tenho observado que vocês são muito religiosos. E há um altar que vocês levantaram a um Deus que lá na inscrição tem ao Deus desconhecido. Ele diz: pois bem, esse Deus aí que vocês adoram sem conhecer, esse é precisamente o Deus que eu vim anunciar a vocês. Se a gente continuar a leitura, você vai ver que ele passa a anunciar então a Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar a Deus como único Deus, como único Senhor. Mas ele aproveita justamente, né, aquele altar ali para começar a pregar a partir então daquilo. E ele diz: esse Deus que vocês não conhecem é esse Deus que eu vim anunciar. Só que eu peguei aqui emprestado justamente essa expressão daquela plaquinha que havia lá no altar, ao Deus desconhecido. Eu emprestei essa frase para ser o título da nossa mensagem de hoje, que é essa: ao Deus desconhecido. Meu irmão, os atenienses, eles estão adorando a um Deus, ou pelo menos tentando adorar um Deus que eles não conhecem. Agora eu te pergunto, como é que pode adorar um Deus que não se conhece? Porque uma adoração, né, é eu fazer aquilo que agrada aquele Deus, aquela divindade, não é isso? Agora, como é que eu vou fazer um culto para alguém que eu não sei quem é, que eu não sei quais os gostos dele, que eu não sei aquilo que lhe agrada? Entenda que no meio de tantos deuses que haviam ali, que eles serviam, havia alguns deuses que, para agradar aquele Deus, eles deviam queimar os seus filhos no fogo, e era uma forma de culto àquele Deus. Outros deuses que ali estavam, né, eles tinham nos seus santuários prostitutos cultuais,
E as pessoas agradavam aquele Deus, aquela divindade. A gente sabe que aquilo não é um Deus, na verdade eram espíritos malignos, demônios, mas enfim, mas a forma de agradar aquele Deus era as pessoas indo até lá e tendo relações sexuais com aquelas prostitutas e prostitutos cultuais. Então faziam verdadeiras orgias ali, e eles entendiam que aquilo lá agradava determinada divindade, e assim por diante, e os mais diferentes pés de culto. Agora você entenda que toda adoração era baseada, olha, isso aqui esse Deus gosta, sim ou não? Aquilo lá, aquele Deus não gosta. Agora, como que você adora a um Deus desconhecido? Só que sabe qual é o triste da história? É que ainda hoje, nas igrejas, tem muitos cristãos que estão, a exemplo do que fizeram os atenienses, tentando adorar a um Deus que na verdade eles não conhecem. Tentando adorar um Deus desconhecido. E o grande problema disso, o grande perigo disso, é o que nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho. Só que essa questão de se tentar adorar um Deus que não se conhece, não foi algo exclusivo dos atenienses, e a gente vai ver isso. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. João, a gente está em Atos, né? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. João, capítulo 4, verso 5. Eu vou ler o texto é um pouquinho longo, eu preciso ler ele todo, então preste bastante atenção na minha leitura aqui. Diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede-me água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora
em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Guarde esse versículo 22 aqui, continuando. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha só, né? A história aqui é fantástica, mas olha só o que Jesus diz para aquela mulher. Aquela mulher, quando se dá por conta que Jesus é um profeta, porque Jesus sabe coisas a respeito dela que não tem como Jesus saber. Amém? Sem conhecer aquela mulher. Então, ela diz, olha, eu estou vendo que você é um profeta. Ah, aproveitando que você é um profeta, eu tenho uma questão para discutir com você. Meu irmão, e como tem crente assim, né? Que, meu irmão, tudo que a pessoa quer é uma oportunidade para discutir com alguém, verdade ou não é? Tudo que a pessoa quer é uma oportunidade para querer provar o seu ponto de vista e assim por diante. Ah, já que o senhor é profeta, então tem uma questão aqui para o senhor resolver. Porque os nossos pais dizem que é neste monte que nós devemos adorar, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus, né, ele diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa, o voo aqui é mais alto, como o missionário gosta de falar, né? O voo é mais alto, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito que o Pai está procurando. Só que aí Jesus fala algo muito interessante, diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês têm adorado um Deus como os atenienses adoravam. Um Deus, esqueceram da frase, gente? Um Deus desconhecido. Aí ele diz, nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí repito mais uma vez, assim, meu irmão, como os atenienses estavam adorando a um Deus que eles não conheciam, os samaritanos estavam fazendo a mesma coisa. E havia então aquela rixa, que a Bíblia faz questão de pontuar até, aquela rixa entre os samaritanos e os judeus. Porque os samaritanos tinham uma maneira de adorar a Deus, enquanto os judeus tinham uma outra maneira de adorar a Deus. E é isso que ela está trazendo aqui, não é isso? Ah, não, mas nossos pais ensinaram que a gente deve adorar de uma forma, e vocês dizem que a gente deve adorar de outro. E aí Jesus está dizendo, olha, os pais de vocês ensinaram isso porque vocês estão tentando adorar aquilo que vocês não conhecem. E aí repito que eu falava há pouco, meu irmão, infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas, da mesma forma, adorando a um Deus desconhecido, tentando servir a um Deus desconhecido, tentando agradar a um Deus que, na verdade, a pessoa não conhece. Que, às vezes, como essa mulher, que ouviu falar que alguém disse que é assim. E não tem muito essas coisas no meio cristão? Tem ou não tem? Não, mas aquele sacerdote lá falou que é assim. Não, aquele pastor lá disse que é desse jeito. Tá, mas cadê? Aonde que está aqui? Não, mas ele falou. Não é muito assim? Mas ele disse, então a pessoa passa a fazer coisas porque um terceiro disse. Não fruto de um relacionamento com Deus, não fruto de um relacionamento com a palavra, para se conhecer a Deus, mas simplesmente o fruto de alguém falou,
Alguém disse que é desse jeito e eu acreditei nisso, então eu brigo com os outros, então eu defendo, então eu sustento que aquela forma é correta. Mas porque é isso que a Bíblia diz, porque é isso que o meu relacionamento com Deus, eu conhecer o Senhor, me ensinou? Não. É fruto do que alguém disse, do que alguém falou. Meu irmão, isso é extremamente perigoso. E infelizmente a gente vê hoje em dia boa parte dos cristãos se relacionando com Deus dessa forma, tentando servir, tentando adorar um Deus desconhecido. Só que é muito interessante isso aqui, porque vamos lembrar, Jesus está numa cidade samaritana, conversando com uma mulher samaritana, e se referindo aos samaritanos, ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Só que é muito interessante como isso começou. Porque essa rixa, só para você entender, essa rixa entre os samaritanos e os judeus, eu já expliquei aqui em outras ocasiões, mas é o seguinte, vamos se lembrar que no período do reino dividido, se dividiu o reino do norte, que continuou com a nomenclatura de Israel, se chamando o povo de Israel, e se dividiu o povo do sul, passou a se chamar Judá. A capital de Judá era Jerusalém, enquanto que a capital de Israel era Samaria. Os judeus, né, o povo de Judá, veio a ir para o cativeiro muitos anos depois que Israel já havia ido, pela Babilônia. Mas antes de Judá ir para o cativeiro, os assírios derrotaram o povo de Israel e levaram eles cativos. Só que o povo assírio, eles tinham uma forma não só de conquistar, mas para manter o domínio daqueles povos conquistados, eles tinham uma estratégia que ao longo do tempo se mostrou muito eficiente, que era justamente enfraquecer a cultura daquele povo, enfraquecer a identidade daquele povo. E como é que eles faziam isso? Eles conquistavam essa região, então eles pegavam a maior parte das pessoas daqui e levavam para uma outra terra e espalhavam por outras regiões que eles conquistaram. E traziam povos de diversas partes e introduziam naquele território. Acontecia uma mistura de raças. E o que isso acontecia? Então, enfraquecia a cultura daquelas pessoas, por causa dessa mistura. Enfraquecia a própria religião, porque agora começava a haver uma confusão, cada um servia um Deus, cada um falava uma língua, assim, e havia toda uma bagunça ali. O que pare e pense, um povo com a sua identidade fragilizada, um povo dividido, eles não tinham então condições de se organizar para lutar contra eles, para reconquistar o território. Então essa era a estratégia que eles utilizavam. E foi isso que eles fizeram em Samaria. Então Samaria se tornou uma mistura de povos. E cada um trouxe a sua religião e fizeram uma mistura também com o judaísmo. Então, os judeus, o povo de Judá, olhava para os samaritanos e diziam: vocês não são judeus. E eles diziam: não, mas nós também somos filhos de Abraão. Você está entendendo? Mas os judeus diziam: não, vocês se misturaram, vocês não são mais do nosso povo. Agora, engraçado que o samaritano, os judeus não permitiam que ele se identificasse como judeu, mas ele também não se identificava como gentil. Então eles ficavam ali em cima do muro, naquela situação. É daí que vem essa rixa. Só que é muito interessante essa questão do que Jesus está falando, vocês adoram o que não conhecem, porque se a gente buscar a raiz disso, né, a gente se depara com o seguinte texto. Eu ia deixar como lição de casa para você ler em casa, mas eu quero ler com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 17.
Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. Está me acompanhando aí? Segundo livro dos Reis, 17, 24. Eu contei toda essa história para você entender a origem do que Jesus está dizendo. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí eu quis fazer todo esse relato aqui, para quando a gente for ler aqui o texto, a gente não precisar explicar muito, porque eu já expliquei o que está acontecendo, tá? Então diz assim, segundo Reis 17, 24, presta atenção na leitura. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Ava, de Amate, de Farvaim, e os fez morar nas cidades da onde? De Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus desta terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Para aqueles povos, aquele Deus é um Deus... O que, gente? Essa altura do campeonato já tem que saber. Um Deus desconhecido. Eles não sabem como servir a esse Deus. O que acontece? Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Então o sacerdote vai voltar para lá e ensinar vocês a servir a Deus. Ensinar aqueles povos lá qual é a maneira de honrar a Deus. Lembra que eu falava? Porque cada um daqueles povos tinha uma maneira peculiar. Cada um daqueles povos, né? Claro que a gente sabe que tudo aquilo era invenção humana, mas cada um tinha um jeito lá de agradar aquela divindade. Não, mas eles precisam aprender como que se agrada a Deus, como é que serve a Deus. E sabe o que eu acho interessante desse texto? É que eles estão sendo mais coerentes, amém? Do que os primeiros exemplos que a gente deu. Do que você levantar um altar a um Deus desconhecido. Do que você querer adorar a um Deus que não se conhece e ficar inventando. Não, é nesse monte, só pode adorar aqui. Não, é desse jeito aqui que adora a Deus. Eles dizem: nós não conhecemos esse Deus, não tem como a gente adorar Ele. Precisamos aprender a respeito dele. Meu irmão, e sabe qual é o triste da história? É que tem muito cristão que sequer é coerente desse jeito. Você entende o que eu estou falando? Para dizer assim: não tem como eu servir um Deus que eu não conheço. Para eu servir esse Deus, eu preciso aprender sobre Ele, eu preciso conhecer esse Deus. Olha que coisa séria isso aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deveriam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários, nos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nargal, os de Amate fizeram Acima, os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de
constituíram como sacerdotes nos lugares altos homens tirados do meio do povo, quer dizer, não eram sacerdotes, não era da tribo de Levi, qualquer um colocavam lá para adorar, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. Assim, eles adoravam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio dos quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo os costumes antigos, não temem ao Senhor, não fazem segundo seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Você veja que é essa bagunça aqui que é o povo samaritano. Por isso que Jesus diz assim: vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Isso aqui, sabe, isso que está acontecendo aqui, hoje em dia arrumaram um nominho mais bonito para essa bagunça aqui. Né? Hoje em dia é assim, não, é algo ecumênico. Já ouviu falar disso? Né? Não, a gente adora Deus, mas traz a tua imagem, você também adora a tua imagem, aí o outro acende ali, mata uma galinha ali do canto ali também. Não, tudo está valendo, tudo é para o Senhor, aleluia. E não é mais ou menos assim? É exatamente isso. Então, eles adoravam a Deus, mas adoravam os seus deuses, cada um criou um Deus para si, cada um daqueles povos criou o seu próprio Deus, e aí eles serviam ao Senhor, mas também serviam os deuses que eles criaram. Aí a Bíblia diz, não obedecendo os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, não obedecendo tudo aquilo que Deus mandou, porque o que Deus mandou é que só Ele nós devemos adorar. Amém? Mas olha que interessante, né? E aí lá na frente a gente vê Jesus falando com aquela samaritana, e ele fala isso: vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas, repito, né, infelizmente eles não seguiram. Infelizmente eles foram ensinados como deveriam fazer para agradar a Deus, para adorar, mas não fizeram isso. Né? Mas o que eu quero lhe chamar a atenção, por todos esses textos que nós estamos vendo, que para mim fica muito claro, espero que também fique para você, que não tem como adorar um Deus que não se conhece. Que não tem como servir a um Deus se nós não conhecemos esse Deus. E não adianta eu conhecer como a mulher samaritana porque alguém disse, porque alguém falou. Porque, infelizmente, vai se criando muitas crendices, e aquilo vai se passando de pai para filho, de filho para pai, não é assim? Ou melhor, de neto de vô para neto, vai passando de uma geração para outra, e às vezes aquelas crendices vão se perpetuando, e você abre a tua Bíblia, procura onde está aqui, não tem nada a ver com isso. Mas alguém ensinou, olha, não faz isso que isso é pecado, não é assim? Não faz isso que Deus não se agrada. Aí você olha aqui, não tem nada a ver com isso. Não, olha, se você fizer isso, Deus vai se agradar com você. Aí você procura na Bíblia, não tem nada a ver. Mas por quê? Porque a pessoa está inventando um Deus. Está querendo servir a um Deus que não conhece. E repito, o grande perigo de se tentar adorar a um Deus que não se conhece é esse aqui, ó, Êxodo capítulo 32, por favor. Êxodo 32, versículo 1. Moisés subiu ao monte, está lá falando com Deus, já está lá há 40 dias e 40 noites. Ninguém pode subir no monte, só Moisés. E Deus está dando toda a lei para Moisés, para fazer daquele povo uma nação. Aquele povo só passaria a ser uma nação quando tivesse uma constituição, quando tivesse leis. É aquilo que Deus está dando a Moisés. Deus está fazendo de um povo uma nação. Só que enquanto isso está acontecendo,
o povo está lá embaixo, esperando no deserto. E acontece o seguinte, diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniram-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Meu irmão, o grande perigo de se tentar servir e adorar a um Deus que não se conhece é esse. Por que que eles edificaram um bezerro de ouro? Eles edificaram um bezerro de ouro porque eles não conheciam a Deus. Porque o único que conhecia a Deus era Moisés. O único que tinha relacionamento com Deus era Moisés. Os demais não tinham comunhão, não tinham relacionamento com Deus. E quando não se conhece a Deus, mas se quer adorar a um Deus desconhecido, está entendendo ou não? Quando não se conhece a Deus, mas tenta servir a este Deus, a pessoa vai acabar criando um bezerro de ouro. Aí, se você observar, eles trazem toda aquela bagagem que eles estão saindo do Egito, porque se você olhar os deuses egípcios, todos eles é uma figura humana com uma cabeça de águia, uma figura humana com uma cabeça de chacal, ou o corpo de um animal com uma cabeça humana, exemplo, a esfinge, um corpo de leão, uma cabeça humana, e assim por diante. Então eles tinham aquela prática no Egito de adorar os animais, talvez não diretamente, mas através dos seus deuses ali, que sempre tinha a forma de um animal. E aí eles constroem um bezerro de ouro. Só que sabe o que me chama a atenção aqui? Olha o que acontece. O Arão entrega aquele bezerro de ouro para eles, eles pegam o bezerro de ouro e gritam assim: pessoal, olha aqui, foi esse Deus aqui, ou melhor, foram esses deuses aqui que nos tiraram da terra do Egito. Eles não estão dizendo assim: pessoal, sabe Jeová? Então esquece ele, a partir de hoje a gente não vai mais adorar ele, a partir de hoje a gente vai adorar esse bezerro de ouro. Não, não é isso que acontece. Eles dizem: esse bezerro de ouro aqui é Deus, foi ele que nos tirou da terra do Egito. Você está entendendo, em nome de Jesus? Quando Arão edifica um altar, e a Bíblia diz que Arão, vendo isso, edificou um altar, a Bíblia diz que ele edificou um altar ao Senhor. A mesma expressão utilizada para se referir a Deus. Então, assim como o povo, Arão também está dizendo: ó, esse aqui é Deus, tá? Não é um outro Deus. Não, a gente criou esse aqui, e agora ele é Deus. Meu irmão, e é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece quando se tenta adorar um Deus que não se conhece. Repito, o único que tinha comunhão com Deus era Moisés.
E a gente falou disso na semana passada. Israel conheceu as minhas obras, mas Moisés os meus caminhos. E aí eu falava muito que para eu conhecer a Deus, eu preciso andar com Deus. Eu preciso caminhar com Deus. Não adianta eu querer conhecer a Deus porque alguém me falou dele. Já aconteceu com você de alguém sempre te falar de uma determinada pessoa, né? E você sempre ouve falar daquela pessoa, sempre ouve falar daquela pessoa, sempre ouve falar daquela pessoa. E na tua cabeça você começa a criar uma imagem, não é assim? Né? Começa a criar uma imagem daquela pessoa. E aí, quando a gente conhece pessoalmente, aí você olha, nossa, eu sempre achei que a pessoa era mais magra, não é assim? Nossa, eu imaginava uma outra coisa. Eu sempre achei que aquela pessoa era mais alta. Eu sempre achei que era diferente. Já aconteceu contigo isso? Não é assim que acontece? Ou, por exemplo, quando alguém fala muito mal de uma outra pessoa para você. E aí você conhece aquela pessoa e você fica até com medo dela. Você diz, meu Deus, isso aí deve ser um Satanás disfarçado aqui na terra. E aí quando você passa a conhecer aquela pessoa, você diz, rapaz, mas não tem nada disso. E não é assim? E infelizmente às vezes é o contrário também, né? Tem uns que a gente ouve falar tão bem, quando conhece a pessoa se decepciona, né? Mas enfim, deixa isso para lá. Mas por que isso acontece? Porque quando eu só ouço falar de alguém, meu irmão, eu fantasio, no meu imaginário ali eu crio uma imagem, eu crio uma personalidade para aquela pessoa, eu vou criando a minha imaginação. E perceba que eu não faço força para isso. Isso é algo natural. Amém? Isso é algo, coisa mais natural que tem. E, como eu tenho falado, o problema de eu tentar servir a um Deus que eu não conheço é esse. Porque eu vou criar um bezerro de ouro. Claro que tem alguns que fazem realmente uma imagem lá, mas eu não estou falando nem disso. Mas no meu imaginário eu crio. Talvez não crie lá de ouro, repito, mas eu crio aqui dentro. E aí eu começo a inventar coisas. Ao criar esse Deus, eu começo a dizer, não, porque isso aqui Deus não se agrada. Não, isso aqui é pecado. Não, isso aqui é pecado. E você já viu pessoas dizer que determinada coisa é pecado e você olha na Bíblia e não encontra nada disso aqui na Bíblia? E não acontece isso? Bom dia. E você diz, mas como é que é pecado? Não está aqui. Outras vezes, ao contrário, outras vezes tem muita, e nos nossos dias acontece demais, que são pessoas legalizando o pecado. Pessoas que dizem assim, não, mas isso aí não tem problema. Rapaz, mas a Bíblia condena isso. Não, mas hoje em dia não, hoje em dia todo mundo faz. Não, isso aí não tem problema, isso aí Deus não liga para isso aí não. Mas de que Deus você está falando? Do Deus que você criou? Ou do Deus do céu? Ou do Deus da Bíblia? Então tem muita gente servindo a um Deus imaginário. Você está entendendo o que eu estou falando? Que criou um bezerro de ouro, que criou um Deus para si. Está dizendo, não, esse é Deus. Não, o Deus é assim, Deus é desse jeito. É engraçado que você pega, né, vários cristãos, você começa a perguntar para eles, como que é Deus para você? Ele começa a pintar uma imagem que uma não bate com a outra. Não é verdade? Cada um pinta a Deus um jeito, você diz, não, tem alguma coisa errada aqui. Vocês têm certeza que vocês servem tudo mesmo Deus? Não, Senhor, aleluia. Mas por quê? Porque a pessoa vai criando um bezerro de ouro. Porque ela não quer andar com Deus. Ela não quer viver comunhão com Deus. Ela não quer pagar o preço do relacionamento. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia muitas vezes, para falar do povo se desviando de Deus, usa a expressão de que o povo se prostituiu. Já viu isso na Bíblia? Né? Muitas vezes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E é muito interessante essa questão da prostituição. E eu entendo que tem dois sentidos. Primeiro, porque aquele povo tinha uma aliança com o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus. Mas em vez de recorrer a Deus, buscava uma outra coisa, fora da aliança.
que é isso? Prostituição. Quando você vai buscar uma coisa fora da aliança que você tem, fora do casamento, isso é prostituição. A primeira significado e imagem está muito claro para mim, mas existe ainda um segundo, e entenda bem, eu não estou falando nenhuma obscenidade aqui ou nenhuma coisa parecida, mas pare e pense comigo, alguém que procura uma prostituta, por que a pessoa procura uma prostituta? A pessoa procura uma prostituta porque ela quer receber um prazer, a pessoa ela quer desfrutar de algo que só se deveria desfrutar pagando o preço do relacionamento, pagando o preço do compromisso, pagando o preço da intimidade, de uma intimidade profunda com uma outra pessoa, sim ou não? E tudo isso dentro do casamento. Só que a pessoa não quer pagar esse preço, então ela paga de uma outra forma, você está entendendo? Então ela paga em dinheiro aquilo que ela deveria pagar de uma outra forma. Ah, mas isso aqui é muito custoso, né? Fidelidade, compromisso, aliança, intimidade, conhecer profundamente o outro. Ah, não, isso dá muito trabalho. É mais fácil eu pagar. E eu te pergunto, tem muita gente querendo alcançar as coisas de Deus, querendo viver coisas do Senhor, mas sem pagar o preço do relacionamento, sem pagar o preço da intimidade, sem pagar o preço do compromisso. Tem ou não tem? E isso o que é? Prostituição. Agora, não tem como eu servir a um Deus, eu adorar um Deus desconhecido. Se eu tentar fazer isso, eu vou criar um bezerro de ouro. Agora, como aprendemos na semana passada, a única forma de eu conhecer a Deus é caminhar com Ele. A única maneira de eu conhecer a Deus, eu nunca vou conhecer a Deus só de ouvir falar de Deus. Meu irmão, como é que eu posso conhecer a Deus ouvindo falar dele uma vez por semana, 40 minutos? Está entendendo ou não? Eu não vou conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus de relacionamento, de buscar Deus, de enfiar a minha cara nesse livro aqui e dizer, deixa eu conhecer Deus. Amém? Aqui que eu vou conhecer Deus. Aqui que eu vou saber o que agrada a Ele ou não. Aqui que eu vou saber quem Deus é ou não. Amém? E se nós não estivermos dispostos a pagar esse preço, meu irmão, acho que a gente está indo para um caminho errado. Que em nome de Jesus Cristo, eu e você temos temor ao Senhor e cada dia possamos buscar conhecer o Senhor. Como diz o profeta, né? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como Jó disse, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vivo um outro tipo de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Que a gente não conheça a Deus só de ouvir falar, mas que a gente conheça intimidade com Deus. Porque é muito bom quando você fala assim, oh, Deus é bom. E alguém pergunta, mas por que você está falando que Deus é bom? Porque Deus foi bom na vida do Abraão, porque Deus foi bom na vida do Moisés, porque Deus foi bom na vida de Davi. E isso é bacana, legal. Eu penso que isso ainda é muito fraco. Mas quando você diz Deus é bom, e alguém te pergunta, por que você está dizendo que Deus é bom? Como é que você sabe que Deus é bom? E você pode dizer, mas claro que Deus é bom, olha o que Ele fez na minha vida. Eu posso afirmar que Deus é bom, porque eu experimentei a bondade de Deus. Deus é misericordioso, porque eu experimentei essa misericórdia. Deus cura. Mas como é que você sabe que Deus cura? Como é que você me prova que Deus cura? Você não leu a Bíblia, Ele curou o leproso, Ele curou não sei o quê. Não, porque eu estava doente, Ele me curou, então eu tenho plena certeza que Ele cura. Você está entendendo que é diferente? Mas isso é fruto de andar com o Senhor. E que nós possamos buscar isso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.
Glória a Deus. Que palminha mais feia essa, né? Mas tá bom, vamos ficar de pé para nós buscarmos e adorarmos a Deus. Ah, não, fiquei irritado. Vamos bater palmo bonito aí. Aplauda Jesus. Olha como dá para ser melhor, amém? Para Deus precisa ser sempre o nosso melhor em nome de Jesus. Não podemos fazer nada para Deus meia boca, que isso não agrada ao Senhor. Eu quero orar agora com vocês, nós vamos buscar a Deus e que você abra o seu coração para Deus, você fale com o Senhor mesmo. Deus, eu quero te conhecer, Pai. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer a níveis mais profundos, Pai. Porque eu quero te adorar, eu quero te servir, mas não um Deus desconhecido. Eu quero servir o Deus que eu conheço. Eu não vou levantar um bezerro de ouro. Amém, igreja? Eu vou adorar o Deus verdadeiro. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, diante de ti, diante da tua presença, Pai, diante da tua face. E, Senhor, nós ouvimos, ó Pai, a tua voz, nós ouvimos a tua palavra, Senhor, que veio para abrir os nossos olhos, para abrir, meu Deus, o nosso entendimento, ó Deus. Oh, Pai, nós queremos o Senhor, e nós queremos, meu Deus, te conhecer, Pai, prosseguir em conhecer o Senhor, a cada dia ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo contigo, Pai. Queremos pagar o preço do compromisso, Pai. Queremos pagar o preço da intimidade, da comunhão, da oração, da cara na Bíblia, da vida em santidade, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo,